Encontrar alguém que curta Asterix é um presente, não é? Mas a vida surpreende a gente. Asterix é bom demais para ser lido e é bom demais para ser visto. Eu me lembro que no momento que a França estava suando a camisa para tentar reconfigurar o seu sistema exibidor, a baila, toda a pancadaria sofrida pela pandemia, durante a pandemia, que houve um esvaziamento assim visceral de público, veio um novo Asterix, estrelado e dirigido por Guilherme Canet, o Império do Meio, que tem o Gilles Lelouch de Obelix. Esse filme está na Netflix e esse filme vendeu cerca de 5 milhões de ingressos. Vale a pena ler os quadrinhos lançados pela Record, vale a pena ver esse filme na Netflix, que é divertido pra burro, não teve chance no nosso espaço. E a partir da França e do suporte da ala mais comercial do cinema francês, principalmente a ala ligada ao diretor Luc Besson, uma figura controversa toda a vida, dois grandes atores que vão entrar, os astros popularíssimos, cada um no seu quadrado, vão entrar em contenda no programa de hoje aqui, vocês vão entender por quê. No fundo, a minha tentativa aqui com vocês é tentar entender o cinema de ação arte, um cinema de ação gourmet, mesmo com litros de adrenalina para empapar nossas pupilas gustativas. É impossível a gente entender a evolução desse gênero, que talvez seja o mais patrulhado de todos os filões, sem a contribuição de Liam Neeson, um septuagenário herdeiro do trono de Charles Bronson, e Jason Statham, o Ferrabras por trás de Carga Explosiva. Dois atores que têm o mesmo e querido dublador no Brasil, seu Armando Tiraboschi, para quem eu tiro meu chapéu. Roda a vinheta do Arena no 7! O Papaléguas é o signo de velocidade que nos ajuda a entender o que está acontecendo no cinema de ação hoje, que é o seguinte: o filme de ação, ele é um derivado de uma série de construções narrativas que vem desde a gênese do cinema, com as peripécias do Douglas Fairbanks ali entre os anos 10 e os anos 20, em toda a saga dos filmes de cowboy, principalmente os filmes de Tom Mix, e posteriormente entre os anos 30, 40 e 50 com John Ford e Howard Hawks. Não por acaso John Ford sempre dizia que o filme que ele mais preferia era o western, porque eles são ação pura e com a ação eles podem desenhar a história com H maiúsculo, desenhar o tempo. Na virada dos anos 70 para os 80, principalmente a força de grandes experiências como Operação França e as narrativas com Dirty Harry, pilotadas por Don Siegel, enfim, estreladas pelo Clint Eastwood, houve uma grande demanda pelos chamados OMACs, One Man Army Combat, Exército de um Homem Só. Nesse momento, principalmente ali na década de 80, com todo o recrudescimento das políticas mais à direita, com a ideia de intervencionismo militar, invasão de outros países, sobretudo na era Reagan, apareceram grandes filmes de ação nessa linhagem dos exércitos de um homem só, a partir dos filmes do Sylvester Stallone, principalmente Stallone Cobra, de 1986, e obviamente das narrativas abiloladas, mas cheias de pancadaria, do Schwarzenegger, Um Jogo Bruto, Comando para Matar, enfim. São filmes que consagraram essa estética de uma violência pé na cara, tapa na cara, rasteira, etc e tal. E na década de 90, passaram por um liquidificador moralizante no politicamente correto, na correção política, dando espaço para novas formas de representação do heroísmo, com a chegada de, por exemplo, Sharon Stone em Rápido e Mortal, num faroeste adaptado para as questões do empoderamento, Kim Basinger no Grande Assalto. A gente teve o Jackie Chan e outros astros, Jet Li, por exemplo, importados da Ásia para fazer toda uma nova ideia de representação, e sobretudo Will Smith
fazendo uma grande revisão decolonial do heroísmo. Num momento de um certo desarranjo do gênero, que ele ficou ali numa ala B, a partir da França, no investimento do Luc Besson no gênero, o Liam Neeson, que então era um astro gourmet de filmes conceituados, quase sempre drama, foi escalado para um lugar ali que antes você só esperava do Charles Bronson, a partir de Taken, que foi uma franquia de grande sucesso. E ao mesmo tempo, o Jason Statham, ou Jason sabe-se lá o quê, ele foi chamado para o Carga Explosiva, para o The Transporter, e marcou época esbanjando seu kickboxing nas telas. Eu tenho no currículo o orgulho de ter participado de uma entrevista do Jason Statham via Zoom, no momento da pandemia, quando ele estava lançando Infiltrado, Wrath of Man, do Guy Ritchie, que foi o diretor que o revelou. Ele que me explicou que fala Jason Statham, mas a gente fala dos nomes das formas mais bizarras possíveis. O Jason é um ator inglês que vem da natação, ele era um campeão de saltos ornamentais. Ele apareceu ali numa mistura de filme de assalto com comédia trazido pelo Guy Ritchie no Lock, Stock and Two Smoking Barrels, que era uma espécie de Tarantino mais frenético à inglesa. Tarantino meets Mike Hodges, que é um grande diretor inglês desse vilão do thriller. E ali numa parceria intensa com o Guy Ritchie, que se repetiu no excelente, aliás, Snatch, Porcos de Diamante. Depois eles fizeram Revolver junto, que é um filme menos lembrado, mas muito legal. O Jason foi cooptado pelo Luc Besson para estrelar uma franquia sobre um piloto de carros, um motorista profissional, que sempre tinha uma missão para fazer transportando alguém e se metia com alguma máfia, e ali esbanjava não apenas pancadaria na cara alheia, como diminuía a densidade populacional de onde quer que ele pisasse. Frank Martin, que é o personagem dele, dublado pelo seu Armando Tirabosta, foi uma espécie de releitura mais B do Sylvester Stallone. Não por acaso, o Stallone levou o Jason para a franquia Os Mercenários. Esse ano, ele vai fazer o personagem Levon no filme A Working Man, que já está estourando aí nas telas, que é do David Ayer, parceiro dele no excelente Beekeeper, que pode ser visto na Amazon Prime. Lembrando para vocês que o Jason chegou a trabalhar com grandes diretores. Ele filmou com John Carpenter o Fantasmas de Marte e fez a franquia assim milionária Mega Tubarão, Meg. A bilheteria total do Jason sozinho beira 1 bilhão e 500 milhões de dólares. Ou seja, chamar o Jason é a certeza de uma franquia de sucesso, de bilheterias altas. O povo gosta. E o Godzilla também. É impossível não chorar, ou no mínimo ter um engasgozinho, vendo Liam Neeson como Oscar Schindler sob a direção de Steven Spielberg. Ali em 1993, quando ele despontou assim como uma certeza para Oscar, que acabou não levando, mas o filme levou um balde, ele foi ali a escolha ideal. Ele, digo, esse grande ator irlandês que carrega uma fleuma muito forte, potente, mas ao mesmo tempo uma habilidade de ser uma voz das classes operárias, algo que ele tirou da vivência teatral dele do Chekhov. O Liam Neeson considera Chekhov um deus, não só para quem vive dos palcos, mas para quem quer entender a condição humana. E a gente está falando de um astro septuagenário que começou na carreira na segunda metade da década de 70 nos palcos ingleses, tendo feito Eugene O'Neill, tendo feito Oscar Wilde, e passou por um trauma muito violento na vida, que foi a morte da sua mulher num acidente assim grotesco. A gente está falando da Natasha Richardson, que morreu em 2009, assim, foi um grande abalo para ele. E num momento em que ele estava redesenhando totalmente a sua carreira. A gente tem que lembrar que o Liam Neeson,
Ele é um ator que tem filmes muito variados no currículo. Ele fez desde Darkman, Vingança Sem Rosto com Sam Raimi, até Os Miseráveis com Billy August, trabalhou com Woody Allen, fez Star Wars, ele é o Qui-Gon Jinn, sob a direção do George Lucas, enfim. Ele tem uma leva de filmes muito variados no currículo, só que a partir de 2008, quando a saga Taken, Busca Implacável, Busca Explosiva, tem as duas traduções aí, estourou a partir de uma operação pensada pelo Luc Besson. Ele foi repaginado como uma espécie de ídolo maduro dos filmes de ação e ficou nesse posto, vem trabalhando nele o tempo todo, sempre dando à ação uma carga de melancolia, uma carga de dor muito forte. Esse ano ele tem pela frente Cold Storage, ele volta às telas brasileiras discutindo essa questão do heroísmo, representação do vigilantismo, e acreditem ou não, ele vai ser o substituto do Leslie Nielsen na nova versão de Corra que a Polícia Vem Aí, Naked Gun. O que a gente pode esperar desse Ferrabras da pancadaria fazendo comédia? Pô, é difícil, né, o coração escolher Liam Neeson e Jason Statham. Eu acho que o mais bacana é a gente conferir o melhor dos dois, mas assim, Jason, você mora no meu coração. Jason Statham é o ganhador da nossa contenda de hoje. Eu amo os filmes do Liam Neeson. Só que nos últimos tempos, principalmente a partir de novas parcerias com Guy Ritchie e de uma nova agremiação aí com David Ayer, principalmente no Beekeeper, que eu insisto com vocês para darem uma assistida, Jason está vivendo um momento de apogeu. E vale muito a pena conferir as peripécias dele com os Mercenários. Deem uma olhadinha aí, tá em vários streams, toda hora passa no domingo maior da TV Globo. Vai fazer o que eu tô pensando? Claro que vou. Vou deixar uma dica quadrinhófila com vocês. Me caiu nas mãos esse encadernado da Panini, Wolverine Destrutor, que é um TP, um trade paperback de um material que saiu no Brasil aqui em 1989. Eu li na época que eu já sou o senhor, mas essa versão encadernada ficou bacana pra burro. E eu queria dar uma dica pra galera que tá em São Paulo, na Rua Augusta, bem no comecinho, bem perto ali de onde ficam os cinemas, né, do Espaço Itaú, Cine System agora, acho que é o nome. Tem uma galeria chamada Galeria Ouro Velho, onde fica uma loja incrível, gente, mas é de pirar o cabeção, chamado Mundo Mitos, em que o Igor, que é um super livreiro, vendedor, enfim, tá lá tirando as dúvidas da galera sobre o conteúdo da Mitos, e eles vão lançar coisas muito legais do fantasma nesse 2025, que está só começando, e é justamente nesse começo de ano que eu deixo aqui para vocês como dica. Deem uma fuçada no nosso império empírico 7x7, tem de tudo lá. Tem playlist, tem análise de realizador e realizadora, tem todo um mergulho nessa arte coreana de dorama, enfim, tem de tudo aqui. Entrem lá, deixem os comentários, as dicas de vocês e sugestões de novas contendas. Salve o cinema, galera!